lateral. No futebol brasileiro, Flamengo, grande elenco, tem Vinha, e aí na lateral direita é Varela, acho que é o nome dele, né? O lateral direito. Isso. Aí você tem lateral esquerdo, aí você vai ter no Palmeiras o Piquerez, na lateral direita é Mike. O Ayrton Marcos Lucas, Rocha, que não tá Ayrton mais Lucas. fazendo... O Ayrton Lucas Mas era que um nome poderia que a gente ser, né? apostava, sim. Mas eu acho que não encantou muito bem, não. Então ele foi de Abner. A gente não tem lateral, cara. No futebol mundial, se você pegar lá fora, a gente não tem lateral. Já não é uma escola igual a gente tinha laterais e laterais. A gente não tem lateral direito e lateral esquerdo despontando. Ô, Martelli. Corinthians teve o Fagner, que jogou Copa do Mundo, podia ser um bom reserva, mas hoje não dá conta de ser um titular do Brasil de jeito nenhum. Aí você tem o quê? São Paulo, Rafinha, já passou. Cara, não tem lateral no mercado. Diga, ô Agrela. Só você estava falando falando justamente sobre os laterais. Da última convocação foram Danilo e Arana, que também foram para essa, e o William do Cruzeiro, lateral direito, e o Wendel com 2 L's aqui, como o Marcelo lembrou, do Porto. Então o William tá fora desse, e o Wendel também. Mas o William ele foi convocado também como reposição, você lembra? Sim, é verdade. Ele não tava na lista oficial. Eu nem lembro quem que tava na lista oficial. Mas você coloca o William, pô... Ian Couto, exatamente. Ian Couto, obrigado. O Ian Couto, o William, esses caras são nomes que você tá construindo a identidade de uma seleção brasileira. É difícil você colocar um William, nada contra o William, baita jogador. Vai lá, William, agora você é o titular da seleção brasileira. Não tem como. É uma responsa que vai ter pressão, vai ter tudo isso, enfim. A gente tem que entender, eu vejo dessa forma, que as cobranças em cima da seleção brasileira, elas estão proporcionais ao que era a seleção brasileira. Desculpa falar isso a você, torcedor do Brasil. Nós não somos mais o país do futebol. Nós não somos mais a seleção que vai chegar, pelo menos vai passar por um período. É só olhar no papel, cara. É só olhar no papel. Compara, faz uma comparação básica. Compara a lateral direito nosso com o lateral direito da Argentina, lateral esquerdo com... Desculpa, gente, nós não temos um elenco forte. E as cobranças estão proporcionais. A última grande seleção foi a do Penta, óbvio. Mas a última seleção que jogou um futebol vistoso, e vai ter muita gente pé da vida comigo... Mas aí posso te interromper rapidinho? Pode. Porque Deve. o detalhe pra mim é o seguinte. A CBF vende a ideia de que é. Não, mas aí é erro deles. Que eles querem valorizar a seleção. Mas assim, o que o Dorival falou? Que ele estará com a seleção brasileira na final da Copa. Então, mas aí... Ele falou isso. Eu acredito que isso vai acontecer? Não. Você acredita que isso vai acontecer? Não precisa nem responder. Já sei que você não acredita. Pode acontecer? Pode, mas eu não boto... Se eu tivesse aquela coisa assim, vai lá na Segurobet, põe 10 conto, eu não ponho 10 reais na seleção brasileira que vai estar na final. Eu não ponho 10 reais. Qual que vai ser a odd da seleção brasileira ganhar a Copa na Segurobet? Pode ser que mude, né? Só pra gente ter uma noção. A última seleção que jogou futebol bem, e aí muita gente vai entrar em outro assunto. Mas foi eliminado, mas não teve legado. Mas a última seleção que jogou o bom futebol foi a do Tite. Lá nas eliminatórias. O Tite não perdeu um jogo. E o futebol era bonito. Tinha Coutinho, era outro tempo, né? Tinha Coutinho, tinha Neymar jogando bola, você tinha Casemiro, você tinha Renato Augusto, que muitas vezes entrava, era um reserva, mas assim, era uma seleção que jogava bola. Depois disso, cara, acabou. Depois disso, não tem... e mesmo assim foi eliminada na Copa para a Bélgica, depois foi eliminada também na Copa contra a Croácia. Mas aí, faz tudo parte. bem, só ganha um, né? Sim. A França poderia ter vencido a Argentina nos pênaltis e ser campeã mundial, e não venceu. Ok, nem por isso o futebol que a França apresenta é ruim ou não está entre as principais seleções do mundo. Enfim, assim, desculpa, gente. A cobrança hoje, você não se estresse à toa. Toca a sua vida, vê o jogo da seleção brasileira, mas entenda que hoje a seleção brasileira, ela não vai performar de uma forma condizente com a seleção que você viu na década de 80, na década de 90, até mesmo agora nos anos 2000, com o Ronaldo, com o Ronaldinho. Era uma outra geração. A gente tem dificuldade hoje para encontrar um trio de ataque. E olha que o ataque não é um problema, porque tem discussão ainda se tem que ser Rafinha, se tem que ser Endrick, se tem que ser... Cara, antigamente a seleção, você tinha os 11, era indiscutível. Programa de igual a gente tem aqui, programa de roda, né, mesa redonda, tudo, era indiscutível. No máximo você discutia uma posição. Tipo assim, ó... Você discutia quem que deveria ficar no banco e quem não foi convocado. Quem merecia mais estar
dentro da convocação, né? Isso, era uma coisa assim, você discutia, você tinha 22 caras lá, você tava, talvez um zagueiro, um meia que você falava, pô, mas eu prefiro aquele, o resto era unanimidade. Hoje, de 11 jogadores, começa aqui, ó, goleiro não é unânime, lateral direito não é unânime, zagueiro, vai ser unânime, que acho que é o Marquinhos, lateral esquerdo não é unânime. Militão pra você não é unânime? Não, porque não é unânime nem pro Dorival. Tem hora que ele põe Gabriel Magalhães, tem hora que, enfim. Aí você tem meio de campo. O meio de campo não é unânime. Não é unânime. Talvez o Paquetá esteja à frente dos outros, mas assim, na frente, unanimidade, Vinícius Júnior. Todo mundo vai defender, óbvio. Sim. Talvez o Rodrigo. Você tem 3 jogadores, 4 no máximo, de uma seleção de 11 que são unânimes. Então entenda você, torcedor da seleção brasileira, que se você se cobrar, ficar pé da vida e ficar saudosista, esse é o momento. Eu vou fazer uma comparação, é igual o torcedor do Cruzeiro, quando o Cruzeiro caiu. Meu, é outro tempo, você vai ficar pé da vida, você vai ficar... Entenda que a seleção brasileira vai passar agora está passando por um período, ainda mais depois dessa última Copa, de transição. E esse período de transição, toda a convocação, não tem como fugir muito disso, você não tem nome, você não tem... o Dorival olha e fala, que lateral que eu vou trazer? Ele olha e fala, pô, que meia que eu vou trazer? O Coutinho, que era um cara que jogava muita bola e sempre tava na... Você não tem unanimidade, cara. Se você não tem unanimidade, você não tem você não tem uma seleção. Você tem selecionáveis. E selecionáveis, você vai ter de vários em vários lugares. Então, eu acho que quem mais sofre com a seleção brasileira é o torcedor e o público que ainda não entendeu que o tempo passou e a gente não se atualizou. E a gente, eu digo como futebol, como país, como qualquer outra coisa que você queira colocar aqui. A Argentina é muito mais país de futebol que a gente. Hoje, você coloca aqui a França, que tem uma liga que não é tão competitiva, chega em um monte de final com Kanté não indo para a Copa, com Kanté no banco. Você vê, é umas coisas que, enfim... É triste, mas a gente entender que é cíclico também, né? Isso, é cíclico. A Argentina ficou 27 anos sem levantar uma taça? Então, é que a gente... Quanto tempo a gente ficou sem taça? Vamos lá, a gente ganhou Copa em 50, a gente tomou taca, né? Pro Uruguai de 2-1. Isso. Vamos lá, 70... Não, mas a Argentina ficou sem... Não é sem levantar uma taça de Copa do Mundo. É se levantar uma taça, ponto final. Sim, não ganhou Copa América, não ganhou nada. A gente ficou de jejum também. E desculpa, esse é um momento que a gente vai ficar de jejum. Pelo menos eu vejo assim. Deixa eu botar na